Fala, Fiel, vamos com as informações do Coringão nessa segunda-feira movimentada. Os bastidores estão agitados no Coringão, com saída de um meio-campista e chegada do primeiro reforço de 2025 para a lateral esquerda do Coringão. E o Timão praticamente finalizando aí a preparação para o jogo de volta contra a Universidade Central da Venezuela na Neoquímica Arena, que vai contar mais uma vez com a presença de sabe quem? O treinador da seleção holandesa que assistiu o último jogo na Neoquímica Arena contra o Guarani e vai estar de olho no Memphis em mais um jogo agora na Libertadores. No final do vídeo tem algumas atualizações do Coringão, então se inscreva aí no canal, deixa o seu like para fortalecer e vamos pro vídeo. A gente vai direto para o Corinthians, o clube que conquistou a melhor campanha nessa primeira fase da competição. Isso quer dizer, hein, Vlad, que se o Corinthians for avançando, vai decidir sempre na Neoquímica Arena, onde o Corinthians é muito forte. Vlad. Exatamente, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Corinthians que enfrenta o Mirassol nas quartas de final e o técnico Ramon Dias e também o auxiliar Emiliano Dias falaram muito a respeito da importância do Corinthians ter conseguido terminar com a melhor campanha geral e poder decidir na Neoquímica Arena. Paulistão, que é muito difícil, porque tem jogos muito apretados, são times que se vêm preparando hace 2 meses para esta competición. Entonces no sabíamos que íbamos a tener mucha dificultad. Sabía que era difícil, pero no hallaba que era tanto. Es un partido difícil, a gente ya sabía que iba a ser un partido duro. Por ahí no supimos defender el 1-0 y con un error puntual, ellos llegaron al empate. Yo tengo que agradecer a la gente cómo acompaña al equipo, cómo lo ayuda, cómo confía en el equipo. La planificación la tenemos, vamos a ver la recuperación del equipo, de los jugadores, sabemos de la importancia que es jugar unos cuartos de final, porque hemos hecho mucho esfuerzo para llegar acá. O Corinthians que agora se prepara para enfrentar a Universidade Central da Venezuela na quarta-feira na Neoquímica Arena pela fase preliminar da Libertadores. Precisa da vitória para avançar de fase e enfrentar o vencedor de El Nacional ou Barcelona de Guayaquil. Para essa partida, o técnico Ramon Dias não terá o jogador Ranieri, que está com um machucado, vai ficar um tempo fora dos gramados e ele pode optar por 3 atacantes e colocar o Thales Magno, que é o principal artilheiro do Corinthians na temporada, como titular e modificar o esquema que ele vinha usando anteriormente de 4-4-2. Lembrando que o técnico Ronald Koeman, da seleção holandesa, esteve ontem na Neoquímica Arena para observar o Memphis Depay, vai fazer uma convocação agora em março e também estará na quarta-feira contra a Universidade Central da Venezuela. Para finalizar, Bruno, novidades fora dos campos. O Corinthians pode contratar o lateral esquerdo Angileri, de 30 anos, argentino, que está no Getafe. A informação foi publicada pelo César Luiz Melo e confirmada pela reportagem que o Timão está muito próximo de trazer o primeiro reforço para 2025. Falar do Corinthians agora, aproveitar então que o senhor mencionou o Corinthians empatou ontem com o Guarani em casa, esteve atrás, 2 gols do Romero Quesada e... Por favor, Super Romero, tá? Super Romero, porque é impressionante como esse cara faz gol importante, gols bonitos ontem, e o Corinthians, pessoal, quando acabou o jogo, ficou meio assim, né, Quesada? Não sei não, Eu tenho uma pergunta que é importante, Quesada. Na próxima fase da Libertadores, caso o Corinthians esteja lá, não na de grupos, nessa terceira fase agora, o Corinthians decide em casa ou fora? Contra o Barcelona ou contra o El Nacional? Eu acho que é sorteio. Não tem essa definição ainda, né? Eu acho que é sorteio. Porque esse é um ponto Se decidir perigoso, lá hein? é complicado. Entendeu? Isso é um Aí ponto tem que fazer um perigoso, hein? baita resultado aqui, né? E isso pode influenciar diretamente no Campeonato Paulista. O Facincani, é o seguinte, houve uma queda na produção de futebol do Corinthians nos últimos 3 jogos. Tá? Agora a gente precisa contextualizar. Contra a Portuguesa, o Corinthians entrou com um time chamado alternativo. Reserva. Embora com algumas peças que possam ser titulares, né? Thales, por exemplo, para citar só um. Contra a Universidade Central da Venezuela, a UCB, o time foi com a força máxima. E ontem começou com o alternativo e do meio para frente colocou a tropa de elite quando entraram Alex Santana, Bidon, Garro, Yuri Alberto e o Memphis, tá? Sim. E aí o time deu uma melhorada e conseguiu Belo fazer gol, aí o segundo gol com o Romero.
Mas houve uma queda, tá? Com titulares ou não titulares, alternativos ou alternados ou alternadores, enfim. O fato é que houve uma queda nos últimos 3 jogos. O Corinthians não vence há 3 partidas. A última vitória foi contra o Santos do Neymar. Há uma invencibilidade de 7 jogos, né? A última derrota foi lá pro 9 jogos, na realidade. São 9 jogos invictos. São 9 jogos, perdeu foi o jogo... Faz tanto tempo que foi contra o São Paulo a derrota. Que foi a única derrota. Então, quer dizer assim, em números, vamos falar de números só? Sim. Ah, tá ok, pô. Esse foi o primeiro jogo no Paulista que o Corinthians não ganhou em casa, tá Exato. certo? Eu tinha ganhado todos os jogos em casa. Vamos falar o quê? De números? Você quer ouvir números? Qual foi o público, quer saber? 44 e uns quebradinhos. Quase 45. O número fez a obrigação dele. É impressionante. Fez a obrigação dele. Não, mas é por isso que a gente fala, entendeu? O Flamengo numa situação dessa. Quanto foi o público do Flamengo em Maricá? 10 pessoas. Não. Mas não deve ter sido mais do que 20, sei lá. Veja aí depois. Mas fala, porque sabe, continua. O Corinthians fez mais do que o dobro, né, dos pontos do ano passado. Quer dizer, a campanha é praticamente irretocável. O que eu estou discutindo é futebol, né? Do meio para frente, o Corinthians tem um timaço. Eu considero um timaço. O problema é atrás, né? Ontem, aquilo que eu estou dizendo toda hora, e alguns corintianos começam a dar razão, que agora é fácil falar, né, gente? O Guarani não é um super time. Deu uma canseira em alguns momentos ontem no Corinthians, né? Kaká e o Félix erraram quase tudo ontem. Nem 30. O segundo gol é uma falha do Félix e depois outra falha do Kaká. O Bidu tá indo bem no ataque, mas na defesa ele tem enormes dificuldades para ajudar na marcação. E o Léo Maná, que muita gente apostava, né, vai sair o Fagner, vai ganhar aí um espaço no Corinthians, mal no jogo. E o Yuri perdendo esse gol aí, né? Antes ele tinha perdido o gol e depois ele perdeu esse. Então, cara, eu falo pra vocês, na hora que tiver os times mais fortes pela frente, o Corinthians vai ter muitas dificuldades defensivas. E eu tô falando em relação aos titulares, né? Que o Mateuzinho ontem não jogou, Ramalho não jogou, João Pedro e o Gustavo não jogaram. Dos titulares aí soube titular, Quesada, Mateuzinho, Ramalho, João Pedro. É o melhor que o Corinthians tem, é o Mateuzinho. Mas não é assim, não é uma desgraça completa. Essa reserva é um problema. Então, mas esse é o problema. A gente tem que olhar para a reserva, para o elenco, né? Eu vou cantar a bola para vocês, tá? Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Corinthians e Flamengo e Itaquera em algum momento aí desse ano, tá? Hugo no gol. Porra, bacana, jogador de seleção. Aí, Léo Maná. Desgraçadamente vai ter que contar com Kaká e Félix. Os caras vão estar com diarreia. Você tá prevendo aí, E Hugo. Você vai ver o que vai acontecer. Aí eu nem venho no programa segunda-feira, já tô avisando. Não, eu tô falando pra vocês, cara. Não, lembrando que o Flamengo meteu 5x0 no Corinthians, hein? Faz 2 ou 3 anos. Desculpa, eu acho desnecessário você fazer. Não. Eu tô falando porque... Eu achei que você ia falar que meteu 5x0 no Maricá. Não. O Flamengo e Maricá. Flamengo e Maricá. Pra que lembrar disso? Público, 29.544. Não é um público que condiz com o tamanho do Flamengo. Não, exato. É o seguinte, é o jogo que deu o título pro Flamengo da Taça Guanabara. E eu leio, estou lendo nas redes sociais, nos portais, etc e tal, que o Flamengo está relembrando o Flamengo de 2019. A torcida está encantada com o Flamengo. A mídia flamenguista, etc e tal. Aí você espera o quê? 60 mil pessoas. Claro, tem. 60 mil pessoas no Maracanã. Não, o Flamengo tem uma torcida numerosa. Tem. Mas igual a do Corinthians, não é. Não dá. A torcida do Corinthians é fiel. Se o estádio tiver 60 mil lugares, vai encher todo o jogo Exatamente. também. Esse jogo do Corinthians ontem, o Corinthians já estava classificado. Primeiro lugar garantido. Garantido. Não tinha nada. Entendeu? Tinha nada para fazer nesse jogo. 44 mil pessoas. O Flamengo jogando bem. O time começando. A vitória deu título, etc. Ia ter uma tacinha para levantar. Não tinha 30 mil pessoas no Maracanã. E também tem um potencializador, que é a questão do rating nos torcedores, né? Da frequência. Quanto mais jogos você vai ao ano, quanto mais jogos menores, etc., mais prioridade de compra você tem para ingressos em jogos grandes. Então, os caras não deixam de ir. Porque se o cara perder 1, 2 jogos, ele já perde a vez dele na fila para um cara que tá querendo. Exatamente. Então, ele estimula, né? Esse programa do Corinthians é o seguinte, amigão, vai ter aí Corinthians e Zé Maré.
Mas não fica fora, porque isso aí vai ajudar a contar ponto lá pro jogo Corinthians e Palmeiras depois. Entendeu? Então, assim, Pessoal então o cara dizendo aqui aí, né? Teve os dois nas gols que o redes Yuri sociais, perdeu aí, que coisa absurda. E a torcida do Flamengo ontem fez um protesto por causa de ingressos caros. Gente, mesmo assim, Claro. aliás, nós não defendemos ingressos caros, não é isso? Claro. Mesmo assim, a torcida do Flamengo é tão grande, que mesmo com uma parte da torcida organizada fazendo um boicote, é para encher o E estádio. não pensem que daqui pra frente os ingressos no É boleto. Flamengo vão Isso é baratear. boleta. Pra justificar 30 mil Exatamente, pessoas. vocês estão desinformados. E não somos pensem desinformados. que daqui pra frente as coisas vão melhorar nesse sentido pro Flamengo. A entrevista do BAP no sábado me deixou assustado. O que ele falou? O estádio que o Flamengo vai levantar pode passar de 3 bilhões de reais. Ele vai tirar o dinheiro da onde? Ele vai capitalizar a recuperação desse dinheiro onde também? Não, mas que não se paga à vista, né, Franciscano? Não, eu só tô Pagar em dizendo... 30, 40 anos. Ok, mas, Sormani, você vai ter que recuperar de alguma forma o dinheiro. Você vai precisar bater essa conta mensal. E Mas essa conta mensal vai acho- ser na arrecadação de ingressos, que não vão ser baratos para isso. O Flamengo não vai poder vender ingressos a 40 conto pro torcedor. Não vai. Não vai vender. Entendeu? Então, não entra na seara de que, E depois outra com coisa. estádio novo vai ficar mais barato, porque vai ter o setor popular. Eu conheço bem essa história. O torcedor do Flamengo também tem outra coisa. Se você acha que ingresso aí em Itaquera é barato, também não é, não. Também tem ingresso caro. Tem? Também Claro. Eu fui ver Portuguesa e Corinthians no Pacaembu, também houve um protesto e houve um boicote de algumas pessoas, de algumas torcidas contra o preço do ingresso do jogo, Tinha contra a 17 mil Portuguesa. pessoas. E tinha 20 mil ingressos vendidos e 17 mil pessoas no estádio. Estava praticamente lotado. Então, sem Porque o ingresso para a torcida do Corinthians Foi mais era caro, foi mais né? caro. Foi bem Ó, mais caro. aí a falha do gol do Corinthians, primeiro do Félix e depois do Kaká. Olha lá. Olha o bote errado do Félix e olha o Kaká, ó. Pelo amor de Deus. É o trança-pé, né? Cara, eu já vi dupla de zaga ruim no Corinthians. Nossa, dá pra escrever um livro. Dá. Ó, uma rápida. Provavelmente quase 50 mil pessoas na quarta-feira. Sim. Porque 49 quebrado aí. Não, vai ter um espacinho para os torcedores. E a Hilary? Não sei se vai vir alguém da Venezuela, não, hein? Não, o Anrileri Tá foi, contratado? voltou. Não, foi, voltou, gente interessada. Agora parece que deu uma aquecida outra vez. Aí, umas 3 da tarde, hoje esfria outra vez. Aí é o seguinte, né? Não, acho que vai Você chegar, está né? fazendo leilão, né? Quem Leilão? paga mais, quem Ele paga tá em que mais. time mesmo? Onde que ele tá, esse cara? Tá no Getafe. Getafe. Detalhe, o Pedro Raul, seja muito feliz, Vai pro está Ceará. sendo emprestado ao Ceará para formar a pulsante dupla com Pedro Henrique. Que momento. Pedro Henrique Los e Pedros. Olha, Pedro Raul. olha E que o Corinthians coisa. vai pagar parte do Do salário. salário do Sormani. olha que coisa. O ano passado, o Santos tentou contratar o Pedro Raul para a Série B. O que você dizia? Não, vou te contar a história. O Pedro Raul falou: não jogo a Série B. E não quis ir pro Santos. Hoje ele está nas. Série A subiu, né? O Ceará subiu. O Ceará Tá certo, subiu. tá Ele vai certo, jogar tá a Série A. Você viu Gamer... como o cara perde um bonde da história? Sim. Hoje ele poderia ser o centroavante Fazendo recebendo dupla a com o bola do Neymar. Se Exatamente. bem que o Neymar ia ficar um pistola. Gamer... Bzzzt. Os torcedores do Flamengo estavam assistindo o jogo do primeiro time deles. Não entendi exatamente. Eles estão dizendo que estavam acompanhando a Copa do Nordeste, porque a torcida do Flamengo é terceirizada. Luiz Essa é a ideia. Oliveira, R$20. Amigos, ontem tivemos em Belém o Repá, com 50 mil torcedores no Mangueirão, metade do estádio para cada um, uma festa lindíssima. Aonde Foi o jogo? 1-1 no Mangueirão, Facincani. E ontem tinha um cara lá no bloco que a gente foi lá, o Fantasiado de Mangueirão, lembra, Facincani? Olhando para ele, hein? Quando se quer que as coisas aconteçam, chega Vou te falar dessa... onde tava o cara do quando se quer Mangueirão as e com quem coisas que ele tava e onde. acontecem. Tem uma Chega banca de dessa jornal lá, aberração Sormani. de torcida única. Luiz Oliveira elogiando o que aconteceu ontem no Pará, realmente estádio lotado, uma festa lindíssima no Repá, o clássico que tem. É o clássico que mais vezes foi realizado no mundo. Muito bem. O que mais aqui? São Paulo. Podemos falar de São Leonardo Paulo? Gomes, Só a última do Corinthians. Oi. Ontem estava na Arena Corinthians Ronald Koeman para ver o jogo. Tava lá? Aí o Memphis entrou no segundo tempo. Eu acho muito curioso, né? Porque o Koeman
Pô, o cara escolheu carnaval pra vir ver jogo, né? Deve ter falado pra dona Kuman lá, né? Olha, é o seguinte, tem que ir lá ver o Memphis e não sei o quê, em pleno carnaval, vou te falar, viu? Ele podia ter ido no bloco do Baixo Augusto? Podia. O bloco do Baixo Augusto... Como é que o Fossingani se comportou lá no... Olha, se tem uma palavra que eu posso dizer pra vocês que não se aplica ao Fossingani ontem no bloco, é timidez. Isso realmente não... Ele tava soltinho? Tava solto, foi muito bacana. Foi legal, Fossingani. Você tem a foto? Como é que ele tava fantasiado? Baiana? Não tem foto, eu não fico tirando foto. Não, que baiana, imagina. Falar que Foi do quê? hoje, no atual momento, da carreira do Ronald Koeman, se colocasse uma 4 pra jogar no lugar do Kaká e do Félix Torres... Jogava. Passa com o pé nas costas. Hoje, tá o Koeman hoje com 60 anos. Esse é um dos maiores de todos os tempos nessa posição aí, né? Autor do primeiro gol de Champions, né? De final de Champions do Barcelona. Ele tinha um irmão gêmeo, não é isso? Não, aquele era o De Boer. Esse é o De Boer. E anteriormente... De Boer, né? E anteriormente a eles eram os irmãos Van der Kerkhoff. Não, ele tem um irmão futebolista, que é o Irving Koeman. Mas não é gêmeo. Não é gêmeo, que foi campeão da Champions com o PSV. Eu lembrava que tinha os irmãos. 88. Irving Koeman. Muito bem. Quesada, você tem mais alguma do Corinthians? Não, só isso. E uma notícia de última hora, o Corinthians está encaminhando a contratação de Fabrício Angileri. É uma contratação aí que tinha virado uma novela nos últimos dias, mas parece que o Coringão praticamente encaminhou em definitivo a contratação do jogador até o final desse ano de 2025. Até então o jogador deve rescindir com o Getafe e por insistência de Ramon Dias, que é conterrâneo ali, os dois são argentinos, conversou muito com o jogador e o jogador optou assim em encerrar o seu vínculo com o Getafe e aí conseguir vir para o Corinthians sem custo algum e nas próximas horas ou dias aí deve ser anunciado como o primeiro fiel reforço do Coringão para a temporada de 2025. Angileri aí que não estava sendo utilizado pelo treinador do Getafe, a informação foi divulgada pelo César Luiz Melo e também o Meu Timão foi atrás aí para confirmar e conseguiram entender aí que a contratação parece estar praticamente feita. Então o Angileri tinha algumas propostas, como eu falei em alguns vídeos anteriores aqui, algumas propostas mais vantajosas do que a do Corinthians. Mas até então, com essa conversa com o Ramon Dias e entendendo que ele vai ser peça-chave para essa lateral esquerda do Coringão, o jogador decidiu então optar pelo Corinthians e deve ser anunciado aí nas próximas horas ou próximos dias. O treinador vê, não só o treinador, mas toda a fiel, inclusive eu e você, vê a lateral esquerda como uma das principais carências do elenco. Ramon Dias e Emiliano Dias foram até questionados sobre Palácios, mas eu nem quero ficar mais trazendo o nome desse jogador aqui, porque é uma incógnita absoluta, não foi nem relacionado mais uma vez, nem para o banco de reservas nessa partida contra o Guarani. Então, Hugo, onde a gente já teve laterais como Roberto Carlos, Kleber, Fábio Santos, entre outros, na nossa lateral esquerda, icônica lateral esquerda, a gente tem Hugo como principal titular do time, após o início de Matheus Bidu, que não vem sendo um dos destaques que ele terminou sendo na última temporada, e a gente sabe que os dois não são lá grandes coisas. Teve uma fase boa ali do Matheus Bidu, mas a gente já viu nessa última partida e também no jogo contra o São Paulo e entre outras partidas esse ano, o quão carente a gente está de lateral esquerdo a ponto de ter que entender que Bidu era a solução. Então, enquanto Diego Palacios, recuperado de lesão, não tem sido relacionado nas últimas semanas, a gente vê a esperança de Angileri trazer essa solução para a lateral esquerda. Então, notícia aí de última hora e em breve a gente deve estar soltando vídeos aqui anunciando a contratação de Angileri pelo Timão. Então deixa a sua opinião aqui nos comentários sobre a vinda do lateral esquerdo do Getafe, argentino, parça aí de Ramon Dias e Emiliano Dias. Fiel, Charles aí perto de encaminhar sua transferência para o Ceará, ele que já foi jogador do Vozão lá em 2020, 2021, jogando mais de 70 partidas, marcando os 3 gols e distribuindo 3 assistências. Charles que não vem tendo oportunidade no meio da comissão técnica do Coringão e nesse elenco atual não vem agradando a Fiel, e se for por votação da fiel torcida, ele pode ser negociado e assim seria
teria 3 corintianos reforçando o Ceará para essa temporada. O primeiro foi Pedro Henrique, já negociado praticamente no início do ano. Agora Pedro Raul fechando seu empréstimo aí para o Ceará. E agora Charles voltando ao seu antigo clube, aonde ele deixou saudades. Desempenhou um bom futebol antes de ir para a Dinamarca. Então Charles aí bem perto de sair do Coringão. Tá faltando alguns detalhes. 4 dias para fechar a janela de transferência e o Coringão vê com bons olhos fechar esse acordo, essa transferência de Charles, e a comissão técnica já deu o ok, já deu o aval, porque entende que não vai aproveitar o jogador, não vem se destacando, né, fiel? Não é jogador para vestir a camisa do Corinthians, me desculpa, mas não encaixou, não demonstrou um bom futebol, na verdade horrível, e não devia, na verdade, nem ter vindo para o Coringão, né? Então aí o empréstimo de Charles sendo bem encaminhado e a gente vai ficar ali com bons nomes ali, vamos dizer assim, que é um dos setores onde temos mais opções no elenco do Corinthians, apesar da contusão de Ranielli. Então Charles aí acertando a sua saída e, como falamos antes aqui, Angileri perto de acertar e chegar no Coringão como primeiro reforço de 2025, praticamente tudo certo. Se você gostou do vídeo aí, se inscreva no canal, deixa o seu like, até o próximo vídeo, valeu!